um momento muito positivo dentro do Brasileirão. E é um Palmeiras que busca soluções para a saída do Estevão, saída temporária, por conta da lesão e a ausência do Endrick, que é essa definitiva, né? Apesar de ter marcado o gol que abriu o caminho para a vitória, tenho cada vez mais convicção de que o Flaco Lopes não é o centroavante que o Palmeiras precisa. É alguém que perde gols incríveis. Ele, no início da partida, desperdiça uma chance claríssima. No segundo tempo também. Enfim, é um atacante em evolução, mas bem distante do restante do elenco. O Palmeiras montou um grande time. Do goleiro ao ponto esquerdo, você tem peças de reposição no banco de reservas, enfim. E na função do 9, o Flaco Lopes, para mim, está abaixo desse restante do elenco. Ainda assim, marcou um bonito gol que abriu o placar. Tem um lance que o Salve vai explicar daqui a pouquinho, um lance extremamente polêmico, que mudaria toda a rotina do jogo, porque permitiria ao Cruzeiro terminar o primeiro tempo empatado. Mas o que o Palmeiras precisava era dos 3 pontos, confirmando a boa fase dentro de casa. É um Palmeiras que, para mim, ao lado do Flamengo e do Botafogo, serão os protagonistas. Esses 3 times, para mim, vão disputar o título do Campeonato Nacional. São os 3 times diferentes. São os 3 elencos mais capacitados do futebol brasileiro hoje. Aliás, chama muito a atenção, né, o desempenho desse Palmeiras, que também se reforçou com contratações importantes dentro dessa primeira janela, mas é um Palmeiras que vai mostrando essa força junto com o Abel, só que entra esse novo ator, né, a equipe do Botafogo junto, Salve, e outras equipes que podem complicar o caminho do Palmeiras, e aí não só do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, por exemplo, o Fortaleza, que hoje está no G4, o Bahia, que embora tenha tropeçado ontem diante do Corinthians, conseguiu também bons resultados, está ali na parte alta da tabela. De toda forma, chama muito a atenção como o Abel consegue trabalhar ainda a força desse elenco, sempre recebendo peças importantes, mas vivendo momentos completamente diferentes. Ou era que tinham vários jogadores contratados ainda do Alexandre, ou era que ele teve que acreditar na base, ou agora uma nova era que ele parte, acredita na base, parte vai buscar no mercado jogadores jovens e promissores dentro do mercado sul-americano. Em quaisquer que sejam as histórias ou os recortes desse Palmeiras, o Abel sempre traz uma equipe muito forte. Muito competitiva, muito forte. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, aqui no tempo técnico, nós colocávamos Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eram os 3 que a gente imaginava que chegaria ao final do primeiro turno, já ali na liderança do campeonato. Sim, surgiram novas forças. O Botafogo é uma força extraordinária contra esses 3, que eu acho que o Atlético Mineiro já ficou mais para trás. O Fortaleza, que você bem disse, o Bahia, nós sabíamos que o Bahia teria um grande elenco, mas não imaginava que até essa rodada, apesar da derrota do Bahia nos últimos 2 jogos, né, mas nós não esperávamos que o Bahia tivesse tendo esse desempenho. O Cruzeiro também. O Palmeiras ganhou de um time muito forte. O Cruzeiro é um time que nós também não esperávamos, com 18 rodadas, com 19 rodadas, que o Cruzeiro estaria aí nesse momento. Só que o Abel conseguiu no Palmeiras, na minha opinião, no momento de baixa de alguns jogadores, ele conseguiu uma regularidade. Ele conseguiu mostrar resultados sem desempenho. Ele conseguiu 3 pontos em vários jogos que eu não imaginava que o Palmeiras conseguiria. E imaginava o Palmeiras, naquele momento, mais embaixo na tabela. E o Palmeiras vai começar o segundo turno, vamos usar um termo de economia, com viés em alta. Sim. Vai para o segundo turno com viés em alta. O momento da baixa, o Palmeiras passou muito bem, na minha opinião, Nicola. Concordo. E aí, só para completar, falar um pouquinho sobre o Botafogo. O Botafogo está tentando, ou finalizando a contratação do Matheus Martins, atacante que surgiu na base do Fluminense, pertence ao Udinese, operação de 60 milhões de reais. E discute a negociação, a contratação de um lateral direito, que joga no PAOK por mais 40 milhões de reais. Se esses 2 negócios forem concretizados, o Botafogo vai alcançar a marca de 377 milhões de reais com reforços nessa temporada. E eu estou incluindo apenas a aquisição de direitos econômicos. Não estou colocando jogadores que chegaram, entre aspas, de graça, mas que custaram uma grana com luva, o prêmio pela assinatura do contrato. Por que esse número de 377 milhões é tão importante? A receita do Botafogo na temporada passada foi de 387 milhões de reais. Ou seja, em 7 meses do ano seguinte, o Botafogo gastou praticamente tudo o que arrecadou na temporada anterior com contratações. Dentro de uma lógica normal de um clube como uma associação, isso seria absolutamente inviável.
Se a gente fosse, por exemplo, reproduzir o que faz o Botafogo no Flamengo, seria o mesmo que dizer que o Flamengo estaria perto de gastar 1 bilhão e 300 milhões de reais em reforços. Nessa temporada, o Flamengo está na casa dos 200 milhões. Ou que o Corinthians investisse perto de 1 bilhão de reais na contratação de jogadores. Isso só é possível porque há o Textor colocando bastante dinheiro. Mas aí só precisamos lembrar que o Textor é dos executivos, dos dirigentes mais audaciosos, aquele cara que arrisca bastante, que está sempre no fio na navalha, contando com grana lá na frente. E isso, nesse momento, é super bacana, coloca o Botafogo como candidato real ao título do Brasileiro, muito mais forte esse ano do que na temporada passada, mas é uma estratégia bem arriscada. Sem dúvida, estratégia arriscada e olha, ele que não arrisca em nenhuma estratégia e já vai começar a trazer um pouquinho do nosso querido veredito. Rapaz, porque o Nicola já deu teaser, já adiantou pra gente. Tem lance polêmico, poderia mudar a história do jogo. Veredito do Sálvio começando agora no nosso tempo técnico, seu Sálvio. Legal, Ivan. Legal que você esteja participando aqui conosco, e a gente gosta da participação de todos vocês. Sabe que tem um palmeirense muito ilustre nos assistindo, Michel Marque. Quero a sua opinião no @Band Esportes, no Instagram do Band Esportes. Vamos dar uma olhada nessa jogada aqui, ó. O gol anulado do Cruzeiro. O Cruzeiro reclama bastante. Lucas Silva no Zé Rafael, né? Lucas Silva no Zé Rafael. Arbitragem em campo deixou o lance seguir. O árbitro de vídeo recomendou uma revisão. E após a revisão, depois, instantes seguidos depois, anulou o gol. O gol foi anulado considerando essa falta. E a sua participação é muito importante. E hoje nós vamos mudar um pouco. Queremos a sua participação para saber, na sua opinião, falta sim ou não? Lá no @Band Esportes, no Instagram, você vai dar sim ou não. E é lance para VAR? Sim ou não? Qual a sua opinião sobre o lance e qual a sua opinião se tinha que ter intervenção do VAR? Depois nós vamos dar a resposta e vamos olhar. Quero a sua participação. Vamos debater, Ivan. Tá indo bem hoje, hein? Gostei da ideia. Gostei dos dois temas. Foi falta ou não foi? É pra VAR ou não é? Rapaz, bem interessante, hein? @Band Esportes, participe lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse veredito do Sálvio. Mas agora tem radar do Nicola. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem desde a semana passada uma proposta oficial pelo maior patrocínio master do futebol brasileiro. A Bet Nacional, casa de apostas esportivas, está prometendo pagar ao Palmeiras até 160 milhões de reais por ano de contrato de patrocínio, peito e costas, a partir de 1º de janeiro de 2025. Detalhe importante, o prazo para a resposta da Leila se encerra nessa terça-feira. Uma semana para prazo e até agora a Leila não se posicionou. Como é que funcionam esses 160 milhões de reais? 90 milhões fixos, 10 milhões em marketing. Ações de marketing para promover o acordo, engajando e trazendo mais torcedores para participarem desse movimento Bet Nacional e Palmeiras. Outros 60 milhões atrelados a desempenho esportivo, a títulos do Palmeiras. Com um detalhe importante, se o Palmeiras vence o Campeonato Mundial, 25 milhões de reais de prêmio. Título da Libertadores, 15 milhões de reais de prêmio. Campeonato Brasileiro, 10 milhões de reais. Copa do Brasil, 7 milhões de reais. Campeonato Paulista, 3 milhões. Você soma todos esses títulos e chega a 60 milhões que completam os outros 100 que eu já citei. Oferta de 3 temporadas que poderia fazer do Palmeiras dono do maior contrato de patrocínio do futebol nacional. Hoje esse status pertence ao Flamengo, que ganha 105 milhões de reais por ano da PixBet. Só para arrematar uma lembrança, Leila Pereira paga hoje 81 milhões de reais por ano por todo o uniforme do Palmeiras. Camisa, calção e meião. Valor absolutamente defasado. Palmeiras tem a possibilidade de faturar com apenas peito e costas muito mais do que Leila Pereira paga. Vamos ver como é que a presidente do Palmeiras vai se comportar. Ô, Nicola, quanto que é a folha do Palmeiras? Eu fiz uma conta rápida aqui. A folha do Palmeiras está na casa dos 30 milhões de reais. 30 milhões. Fazendo essa conta rápida aqui, dá 13 milhões e meio mês. 13 milhões e 13,300, 13 milhões e meio mês de patrocínio. Se bater todos os títulos, Se bater as metas, dá 13 milhões e 300. Então, 30 milhões, ou seja, quase 50% da folha em patrocínio. Exatamente. Que baita patrocínio, hein? Não, e um baita patrocínio, e Sávio, você lembra bem, o Nicola, quando ele destaca o valor, 160, né? 160. Nicola, a gente está falando de um dos grandes problemas
o grande calcanhar de Aquiles, eu acho que da gestão Leila, né? Que era justamente esse valor defasado que a gente até comentava aqui fora do ar, 81 milhões, como você trouxe na informação. Se a gente está falando de 160, a gente tá... mas o 160 em vários espaços. O da Crefisa também era em vários espaços. Todos. Crefisa e Fã por todos os espaços. É o dobro disso, ou seja... É uma possibilidade da Leila aceitar e tirar das costas dela uma pressão que o torcedor do Palmeiras fazia aqui. Como o Corinthians, na situação que está, lucrava mais. Como o Flamengo, que está no mesmo patamar de investimento, ganha mais. E o Palmeiras mantém um valor defasado que nem atualizado pela inflação ele era. A curiosidade é a seguinte. A Leila Pereira foi, durante muito tempo, a responsável pelo maior patrocínio do futebol brasileiro. Ela pagava muito acima do restante porque ela se beneficiava de toda a exposição que isso lhe garantia. Só que esse contrato do Palmeiras, ele está fixado no mesmo valor há 4 temporadas. E durante esse período as casas de apostas apareceram com enormes aportes, né? Não fosse a presidente do Palmeiras, a presidente da Crefisa e da Fã, e o Palmeiras já teria para essa temporada outro patrocínio master. Só que a Leila, na dividida, a impressão que eu tenho é de que ela fez valer o acordo baseada na presidente da Crefisa e da Fã. Para a próxima temporada isso vai mudar. E o Palmeiras, se acertando com a Bet Nacional ou com qualquer outra, vai arrecadar muito mais. Porque vai ter todos os outros espaços, do omoplata, da manga, da barra traseira, da barra frontal, do calção, do meião, do número nas costas, todos esses outros espaços para vender. Vai faturar bastante com marketing. Olha, o Palmeiras que vai vivendo um bom momento esportivo, mas também um bom momento de gestão econômica, né? Como o Nicola adiantou, né? 160 milhões, mais outros espaços, já pensou 200 milhões, 210, cara, é dinheiro demais, cara. Vamos falar agora de 2024, mas contra o bom Cruzeiro, o Palmeiras fez um primeiro tempo de manual, né? E mais uma polêmica, né, Plínio? Depois a gente vai falar também, né? Ah, já tá no gatilho também, o João já tá coçando as mãos. Essa não é polêmica. Plínio, o Palmeiras, a gente vem falando, eu tô há 2 anos na ESPN, né? Nesses 2 anos, quantas vezes eu vi, o Palmeiras perdeu fulano, perdeu ciclano, daqui a pouco se reinventa, surge um jogador, surge uma variação tática, ressurge um jogador. Ressurge um jogador. Dudu bem, Rafael Veiga bem. Dudu jogou muito bem, Dudu jogou muito bem. O Dudu, assim, é meu Coutinho. Felipe Anderson bem. O Felipe Anderson, no primeiro jogo que ele entrou, assim, pode ser... Contra o Botafogo. Pode ser empolgação nossa. Vanderlan bem. Mas a gente vê que ele tem uma qualidade diferente. O toque na bola dele é diferente. Mas 2 jogos, cara. Não, a gente vê que ele tem qualidade diferente. 2 jogos, Prazão. Se vai dar certo. Como você vai falar isso? 2 jogos você já tá tirando a conclusão de que ele vai ser esse imediatismo é que mata a gente, cara. Aí... A desonestidade intelectual é isso, né, Lugano? Explica pra ele. É isso. Esse que eu me refiro. É isso que eu me refiro. Vou ter que te dar... O Lugano fala desonestidade intelectual e ele fala estelionatário. O que você fala? Estelionatário. Um cara que te engana não, e você tem uma palavra estelionatário tem um complemento. Como sentimental, ele fala. Não, sentimental. Acho que sei. Tanta coisa faz o que... Aí é o amigo turco. Aproveita tanta coisa que até ele esquece. Aí é o amigo turco do Tinder. É verdade, do Luca. Mas, assim, então, o Palmeiras vai se reinventando, cara. O Palmeiras, tu vê, ele tá sempre lá na ponta. Mas o Cruzeiro é um bom time com essas peças. Porque, assim, o Cruzeiro já vem bem, né? Sim. A expectativa da gente é que com essas peças ele consiga ficar mais forte ainda. Mas o que a gente brinca, né? Que o Cruzeiro que chegou nessa posição é o Cruzeiro do Ronaldo. Sim. Que a torcida do Cruzeiro massacrava, xingava. Contratações mais comedidas. Mas é o Cruzeiro, é o Cruzeiro que trouxe até aqui. Agora vai começar a botar um tempero, né? Mas o Cruzeiro que tá com essa pontuação aí, os caras estrearam segundo jogo, né? De alguns. Então, assim, os outros 15 jogos foi o Cruzeiro do Ronaldo. E é um time que vem muito forte também. Mas com novas ideias, né, Prazão? Com novas ideias. Não, mas a pontuação o Cruzeiro da era Ronaldo era um Cruzeiro que não tinha esse padrão de jogo, essas ideias. Mas o treinador é da era Ronaldo. Não, ele disse que as contratações ainda não assim, jogaram, as contratações, o treinador, a cultura. A contratação que está iniciando jogos é o Cássio. Por enquanto é o Cássio. O Matheus Henrique e o Lautaro entraram nos 2 jogos. É isso que eu digo, E o Caio Jorge estreou. O Ronaldo era tão criticado porque não tinha competência. O Ronaldo time competitivo, falei. A base toda dele, no final do primeiro tempo, nesse muito bom primeiro tempo do Palmeiras, o Cruzeiro comemorou um gol. Depois descomemorou porque
aquele VAR inconveniente resolveu aparecer. A gente até passou pelo lance, depois a gente vai mais uma vez mostrar. Lá atrás existe uma disputa de bola entre o Lucas Silva e o Aníbal. Depois toda a jogada transcorre até o Lucas Silva empatar o jogo. Olha aí, ó. Zé. O árbitro em cima, super em cima do lance, foi chamado pelo VAR. Eu vou dar o nome... Vou dar nome aos bois aqui. O árbitro é o jovem David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, e o VAR é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. VAR FIFA, que chamou o jovem David Oliveira no Allianz Parque lotado, com todo mundo vendo a imagem, e aí você sabe o que acontece, né, Fábio Luciano? O árbitro pipoca. É isso, né? Assim, na minha Rodrigo opinião. ferrou o Davi. É isso. Na minha opinião, assim, não é lance pro VAR. O árbitro está muito perto da jogada, tem uma disputa. E, enfim, aí é o que você colocou, né, Plirra? Aí o VAR chama, o árbitro é obrigado a ir no monitor. O jogo dentro, né, do campo do Palmeiras, né? A imagem aparecendo. E aí é você lutar. A partir do momento que você é chamado para ver o lance, é você brigar com a imagem, né? Enfim, aí você vai ver de vários ângulos, você vai ver que pode ter tido um contato ou não. A nossa discussão foi falta? Poderia ter sido, pode ter sido, se o árbitro marcasse no momento. Né? Não foi falta. Um lance interpretativo. Não foi falta, não. É isso aí, Luga. Para mim também não foi falta. Não, mas uma vergonha do VAR, ou seja, vergonhoso que o VAR interfira assim no resultado do jogo. Sim. Eu fico pensando nos 11 jogadores de Cruzeiro, né? É um momento ideal para empatar o jogo, né? Sim. Todo momento ideal para fazer um gol. Mas acréscimos do primeiro tempo. Todo momento tempo. ideal para fazer um gol. Mas é um ótimo momento. E nenhum momento é bom para que te roubem um gol desse jeito. Esse filho é seu. Esse filho é seu. Esse filho não é meu. Esse filho é seu. Não, mas vamos falar sério. Isso aqui é preocupante, realmente, e desnecessário. Até para Palmeiras. Palmeiras fez um grande jogo. Eu vou fazer um teste aqui. Você prefere empatar um jogo aos 30 do primeiro tempo ou aos 48? Tudo bem, mas tanto faz. Na casa aniversário, Fábio Santos, fala a verdade. Mas tanto faz, André. Não faz que nem o Davi, não pipoca. Não, André. André, vamos falar do lance em si. Não é falta. Transcorrem 10, 12 segundos até que o cara faz o gol. Assim, vai contra a essência do jogo, né? Porque Palmeiras tem muitas etapas para defender esse ataque. O Cruzeiro tem que fazer muito mérito para fazer o gol. Então vai contra a essência do jogo, né? Eu falei no ano 2017. O VAR chegou para prejudicar o futebol, para achar lances interpretativos que antes não tinha. Hoje o juiz, tanto no campo como no VAR, tem dar a seta para ele interpretar o que ele quiser, quando ele quiser. Como futebol é um esporte de contato, dois corpos em movimento que lutam por um espaço. Sempre foi assim. Vai ter sempre contato. Então o VAR e o juiz, quando ele quiser, no jogo que quiser, vai achar um pênalti, uma falta, uma vermelha, anular um gol. Então eu acho assim, vergonhoso. Eu sou da campanha que os jogadores do Brasil têm que começar a fazer como na Suécia e na Inglaterra, eliminar o VAR e o dinheiro, os milhões que eles gastam no business do VAR, talvez usar para deixar o campo melhor. Ou deixa o VAR porque realmente é vergonha. Mas, juro por Deus, nada contra o impedimento aqui a gente nada contra a Palmeiras, porque... Mas impedimentos tem muito. Os impedimentos, se a gente for pegar os... Mas a tecnologia utilizada no Brasil é uma porcaria. Fernando, não é tecnologia. A tecnologia, não existe tecnologia. Não, do impedimento. Do impedimento sim. Então, do impedimento. Você viu a da Euro? Sim. Só impedimento. Só impedimento. Mas, assim, este lance, eu acho que até prejudica o Palmeiras. Porque o Palmeiras jogou bem e até talvez ganhou o jogo igual. Desvaloriza a vitória do Palmeiras. É um desastre. Desnecessário. De alimentar teorias de... Preocupante. Antes que se entre em teorias de texto, né? Teorias de texto. Aliás, que eu acredito. Daqui a pouco eu quero saber teorias de texto. O que vocês acharam da denúncia de hoje do Luga, texto. É que não tem aí. Mostra o lance de Vasco e Palmeiras, um lance idêntico, só que pro Vasco. Aconteceu a mesma coisa, anulou o gol do Palmeiras. Então não tem, cara, não é que ele favorece o Palmeiras. E aonde foi o jogo? No Allianz Parque. Time que soma força. O mesmo. Time que soma time grande, sempre time. Mesmo lance na mesma região do campo com a mesma final. Gol. Fernando, gol do Vasco. Fernando, eu sempre falo para você. O juiz em Brasil, na Copa América, no Mundial, na Libertadores, ele não entra no campo para fazer justiça. Ele entra para fazer sua carreira dentro do futebol.
E para isso tem que fazer política. como E para isso ele não pode errar. E como explica? Não pode errar contra os times, ou seleções, confederações que tenham mais força política nesse momento. Ô, Luga. Por isso na Europa nunca ninguém erra contra Real Madrid. Por isso na América do Sul ninguém erra contra a Argentina, porque domina a Conmebol. Por isso no Brasil Então, na nunca rodada vão errar passada, contra Flamengo, mas na contra rodada- Corinthians, São Paulo. Palmeiras e antes São Paulo. Hoje Luga não hoje viu, não. Hoje estamos fraquinhos. Hoje São Paulo Hoje vai. estamos fraquinhos. Hoje estamos sendo Hoje estamos fraquinhos. Hoje estamos Tem fraquinhos. que pedir pro Joãozinho botar É verdade. botar um lance, então. E que o VAR que faz? O VAR legitimiza. Lugar. Não, pero Tu viu o pensa um lance? pouco. O Tu VAR viu o lance que eu tô falando? legitimiza. Tu viu o lance que eu tô falando? O VAR não me lembro, Vasco, mas de Vasco eu Vasco, lembro. Vasco. Mas eu lembro, por exemplo, ano passado, o Gente, vamos Cruzeiro. correr, senão a gente não vai. Para. Não, senão a gente vai perder tempo. O com ano coisas passado, mais importantes. o ano passado, Cruzeiro Palmeiras, Cruzeiro perde no Allianz, uma falta inventada. São Paulo e minuto Palmeiras. 48. São Paulo e Palmeiras Inventada. no Allianz. Palmeiras prejudicado. Não tem, cara. Quando? Teve 10 a falta do Não, Palmeiras. não Teve. tem, não tem. Teve 10 O John Textor deu uma entrevista pro Globo Esporte. Fala galera do Gol de Ouro, hoje temos uma bomba no mundo do futebol brasileiro que vai deixar qualquer torcedor de queixo caído. O Palmeiras acaba de fechar, ou está quase fechando, um acordo gigantesco de patrocínio com a Bet Nacional, que promete injetar nada menos que 160 milhões de reais por ano ao clube. A partir de 2025. Isso mesmo, você não ouviu errado, 160 milhões. Esse acordo, além de ser o maior da história do futebol brasileiro, coloca o Palmeiras em uma posição de ainda mais destaque no cenário nacional e internacional. Com essa verba milionária, o Verdão terá um impulso significativo para investir em novos talentos, infraestrutura e consolidar ainda mais como uma potência do futebol nacional. Mas claro, a pergunta aqui não quer calar. Como isso vai impactar a próxima temporada e a relação com os outros patrocinadores? A Bet Nacional, uma das maiores empresas de apostas esportivas do país, está apostando alto no Palmeiras. Eles acreditam no potencial do clube e na força da torcida alviverde. Esse patrocínio não só vai trazer mais visibilidade para a marca, mas também pode atrair mais investimentos e parcerias para o Palmeiras. Para vocês, torcedores, o que significa? Significa um time mais forte, mais competitivo e com mais recursos para brigar por títulos de todas as competições. A gente sabe que o Palmeiras já é um dos clubes mais estruturados do país. Mas com esse aporte financeiro, o céu é o limite. Então, galera, fiquem ligados aqui no Gol de Ouro para mais detalhes desse acordo histórico e como ele vai transformar o futuro do Palmeiras. Deixe seu like, comente o que você achou dessa novidade bombástica e se inscreva no canal para não perder nenhum lance do nosso futebol. Até a próxima e avante, Verdão. Valeu, galera.